Bom dia, alunos de filosofia do primeiro ano, tudo bom? Estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula de filosofia, agora na nova apostila, na apostila do quarto bimestre, na página 7, que traz como título As microesferas do poder, o poder horizontal. Há vários filósofos que falam a respeito de política, mas o filósofo chamado Michel Foucault é um dos filósofos que mais trabalham a questão da política. Ele vai fundo na questão política, no discernimento da política. Então, Michel Foucault está em destaque na apostila porque ele trabalha a política de uma forma diferente. Ele é um filósofo do século XX, contemporâneo, se destaca entre os contemporâneos, os filósofos contemporâneos também, no quesito política. Michel Foucault ele nos mostra que as reflexões políticas não dizem respeito apenas ao governo e às leis, ou seja, as nossas reflexões políticas, nós não podemos nos ater só aos governos e só às leis, os códigos penais, a administração do país através das leis. Mas ele vai citar uma frase que ele cria chamado redes de sequestro. O que são redes de sequestro? Segundo Michel Foucault, são redes que atuam nas nossas vidas, que são controladas por outras pessoas sem nós percebermos. Então, vou dar um exemplo para vocês sobre o tempo. Então, se nós vamos ao médico, nós temos um horário para chegar e um horário para ir embora. Se nós vamos trabalhar, um horário para chegar, um horário para almoçar, um horário para retornar do almoço e um horário para ir embora. Se nós formos a qualquer local que exige um horário de chegada, nós vamos ter que respeitar este horário, né, na horário de entrar e horário de sair. Ou seja, nós somos controlados, o nosso corpo, por outras pessoas. O nosso tempo é controlado por outras pessoas. Então ele vai colocar essa questão de rede de sequestro. Não só isso, mas também as marcas que nós usamos. A mídia faz todo um trabalho para que nós possamos gastar mais pelas marcas que nós usamos, dizendo que essas marcas são melhores do que as outras. Então, nós, sem percebermos, nós somos controlados a nossa mente, o nosso corpo, por outras pessoas que nós nem conhecemos através de propagandas que nós vemos e ouvimos. Então, ele vai dar o nome de redes de sequestro, ok? Dentro da apostila também, né, vai ser abordado no capítulo 2 formas de governos, ou seja, cada sociedade existe uma forma de governo e vários países possuem várias formas de governos também. E aí aparece um título assim: O bem comum, finalidade do ser humano. E nesse bem comum nós vamos abordar aí na apostila, a apostila já, né, nos mostra o grande filósofo Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte: toda arte, toda indagação, assim como toda ação, todo propósito visam algum bem. Então, Aristóteles começa a falar a respeito deste bem que existe em toda a indagação, todo pensamento, existe um propósito de bem. E aí ele vai abordar a questão da ética e da política. Sabemos que a ética é o bom comportamento social que nós temos que ter, envolve a ética, o dever e a responsabilidade perante aos outros. Temos que ter empatia pelos outros, temos que ter compaixão pelos outros, isso é ética. E a política também se refere à ideia do bem comum, ou seja, a ideia do bem comum para todos. Todos têm que ter é, esse pensamento de ajudar as pessoas, de definir o bem comum, ou seja, todos os governantes, autoridades têm que atingir o bem comum para todos. Essa é a verdadeira política que se tem que ser feita. E aí nós vamos abordar também a questão do Aristóteles, vai falar da corrupção, vai falar a respeito de maus governantes, né? Por que eles agem dessa forma? E Aristóteles vai dizer que falta prudência nele, prudência ou também chamado de discernimento. Se ele tivesse a virtude da prudência e do discernimento, jamais ele cometeria esses erros. Então a resposta para Aristóteles da corrupção, das coisas erradas que acontecem de um governante administrar um país, uma nação, é a falta de prudência. E vai abordar também na nossa apostila formas de governo. Qual é a forma de governo? Vai ter várias. Aparece a primeira forma de governo, que é chamada de timocracia. O que é timocracia? Uma forma de governo adotada pela honra. E aí nós vamos lembrar de Esparta. Esparta só venceu Atenas na Guerra do Peloponeso porque ela usou a força. Eles eram guerreiros desde a infância. Enquanto que os atenienses, eles empenhavam em aprender arte, literatura, filosofia, e quando foram para a guerra, não tinham experiência em guerras. E aí eles foram dizimados pelos espartanos, porque os espartanos eram acostumados com a guerra desde criança. Então,
nós lembramos de Esparta. Quando nós falamos de timocracia, lembramos dos guerreiros de Esparta, que venciam pela honra, que venciam pela guerra, que tinham estratégia de guerra e estavam acostumados em vencer, ok? Então vimos aí, dentro do nosso conceito, do nosso estudo, que nós estamos traçando aí sobre as esferas do poder, da política, vemos aí a questão de Aristóteles, sobre ética, sobre política, sobre agora a timocracia, que é o governo do poder, da honra, ok? E aí nós vamos agradecer vocês aí por estar aí prestando atenção nas aulas. Desejar para vocês aí boas aulas, bom entendimento e quero agradecer a todos vocês pela atenção e até a próxima aula, pessoal. Tchau!